Vamos meditar na palavra do Senhor, então. Hoje, culto de missões. E eu quero falar... Agora nós estamos aí, né, com essa taça, coisa boa, chique. Glória a Deus. Nós vamos tratar hoje aqui sobre missões também, um culto de missões. Mas, refletindo na característica da igreja, quando ela surge, e que ela é movida por uma grande compaixão. A igreja, quando surge, a igreja do século I, século II, século III, no início do cristianismo, ela é marcada por um espírito de coletividade, sabe? De comunhão, de amor ao próximo, que trazia um grande impacto naquela sociedade ou nas sociedades onde a igreja naquela época ela estava inserida. Então eu quero meditar sobre isso, lendo alguns textos bíblicos, e no final a gente orar para que Deus acenda essa chama, né, do amor, da misericórdia, da compaixão dentro de nós, e que isso nunca se apague em nome de Jesus, tá? Eu quero começar colocando os textos que Jesus, onde Mateus, né, e outros evangelistas, eles apresentam as falas de Jesus, ordenando que nós venhamos amar uns aos outros, né, e amemos o próximo. Textos conhecidos da igreja. Textos conhecidos da igreja. Vou pedir para colocar na tela, por favor, João, o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 37 a seguir. Dá para todo mundo ler ali, né? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, ou seja, semelhante ao primeiro mandamento, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Pode voltar lá, tá? É interessante quando Jesus ele fala isso, porque amar o próximo como a gente ama a nós mesmos, como nós nos amamos, não é brincadeira, não. Você agir com o outro o tempo todo como você gostaria que agissem com você. Isso leva a gente a pensar um monte de coisa. Por exemplo, se você falhar com alguém. Se alguém falar assim, pastor, você tem falhas? Tem várias. Aqui, ó. Aqui no cabelo tem várias falhas. Se você falar, você tem falhas? Claro que eu tenho falhas. E cada um dos irmãos também tem falhas. A gente não é perfeito. Somos pecadores em busca de santidade. Somos pecadores tentando se parecer com aquele que é santo, ou seja, com aquele que é Jesus. E pedimos ao Espírito Santo diariamente que com a ajuda dele e pelo poder da palavra que nos ensina, a gente possa se parecer mais com Jesus. E é um desafio, porque, veja, quando eu erro com alguém, quando eu falho com alguma pessoa, eu gostaria muito de ser perdoado. Às vezes a gente fala, nossa, eu dei uma mancada, será que fulano me perdoa? Será que a pessoa que, nossa, e pode ser falhas assim, até infantis às vezes, né? Por exemplo, você vai citar nomes numa reunião, aí você cita o nome de um monte de gente que fez parte, de repente, de um projeto. E aí, nessa correria, não de propósito, às vezes, sem querer, você esquece de citar o nome de uma dessas pessoas que estavam no projeto. De repente, são 5 pessoas no projeto. Você citou o nome de 4 e esqueceu de uma. Um exemplo que eu estou dando. E pode acontecer, e acontece. E às vezes não é maldade, não é nem proposital,
a cabeça cheia de coisa, a gente esquece. Daí depois você vai ver, aquela pessoa fala, caramba, nem citou meu nome, porque ela fala, nossa, passei em branco, eu fiquei invisível. Eu já passei por isso, irmãos. Teve situações que eu me senti meio que invisível. E aí, tudo bem, às vezes sem querer, quem é maduro vai entender, fala, não, foi sem querer, né? E também o projeto é que importa, o meu nome, quando você é maduro, você não faz as coisas para você ser reconhecido. Mas a realidade é que quando esquecem da gente, dá uma sensação meio esquisita, né? A gente fica assim mesmo, é normal, a gente é assim. A gente tem que dobrar o joelho e orar, Senhor, não deixa isso entrar no meu coração. Não deixa isso tirar a minha alegria, não deixa isso fazer eu desanimar. Entendeu? Você tem que orar pedindo, Senhor, me anima, não deixa essas coisas bobas fazer com que eu desista daquilo que o Senhor já tem feito na minha vida e através da minha vida. Mas a outra pessoa que esqueceu o nome, quando ela vê, falou, nossa, esqueci de citar o nome da pessoa. Rapaz, meu Deus, que mancada. E já aconteceu coisa assim que a Gi e eu, a gente sabe. Em casa, eu falei, meu Deus, Gisane, falei e tal, esqueci o fulano, esqueci. Eu falei, Jesus, agora já foi, sabe? Aquela coisa, poxa. E o que eu espero dessa pessoa? Que ela não fique triste comigo. Eu espero dessa pessoa, o que eu espero é que ela pratique o perdão dela para comigo. Entende? Com a minha falha. Da mesma forma que eu quando quero isso, quando eu quero que me perdoem, preste atenção nisso, quando eu quero que me perdoem, puxa vida, eu gostaria muito, eu preciso tanto do seu perdão. Eu não quero que você fique triste comigo, eu não quero que você fique decepcionado, me perdoa. A mesma coisa eu preciso fazer quando falharem comigo. Eu preciso aprender a perdoar. Eu desejo que me perdoem. E quando eu lembro disso, amai o próximo como a si mesmo, eu quero dizer também que eu quero perdoar como eu gostaria de ser perdoado. Tá entendendo? Eu quero, quando eu preciso de ajuda, por exemplo, né? Eu contei aqui uma vez uma mudança que nós fomos ajudar, uma mudança de uma pessoa, e o caminhão chegou num dia chuvoso assim, estava chovendo, né? Hoje está tranquilo ainda, estava chovendo. E a gente achou que ia ter um monte de gente, subir escada, descer escada, escadaria. Daí, nós chegamos lá, mudança do Renato, né, gente? Falei, tranquilo. Já contei isso aqui, mas deixa eu contar de novo. Tranquilo. Vai ser suave, rapidinho. Já chamaram várias pessoas. Vai ter uns 10 caras lá. E aí, quando chegou lá, irmãos, tinha só eu e o Renato de homem. E aí, a Gisele, acho que a esposa do Renato. Depois chegou mais um irmão lá, chegou mais um rapaz lá para ajudar. A gente já estava na metade. Aquele dia eu falei, Jesus, se eu não viesse, ia ser só o Renato. O camarada chamou um monte de gente, foi ninguém. A chuva impediu. Aí eu fico pensando, puxa vida, né? Como eu gostaria que me ajudassem. Como eu gostaria que me estendessem a mão. Pois é exatamente assim que eu preciso estender a mão ao outro. É só você se pôr numa situação, no seu imaginário, e falar, deixa eu me imaginar uma situação bem difícil aqui. Né? Deixa eu imaginar uma situação bem difícil aqui. Você se coloca nessa situação, fala, será que eu sozinho dou conta? É só você falar, meu Deus, sozinho dou conta. E você pensar, outras pessoas também quando estiverem numa situação dessa, sozinhos também não vão dar conta. E aonde você é sempre fazendo uma comparação com o outro sobre si mesmo, que você consegue exercer compaixão. Pastor, como é que eu exerço misericórdia? Como é que eu exerço compaixão? É só você o tempo inteiro ficar se colocando na situação do outro, que a gente chama de empatia. Quando a gente se colocar no lugar do outro, a gente consegue ter compaixão e estender as mãos.
Essa é uma marca registrada da igreja no início da sua história. O que fez com que a igreja crescesse, irmãos. O que fez com que a igreja fosse profundamente impactada. E é o ensinamento de Jesus. E o Espírito Santo capacitava as pessoas a seguirem Jesus. É o Espírito Santo que capacita a gente a seguir Jesus. Então roguemos para que o Senhor encha nosso coração de amor. Roguemos para que o Senhor encha o nosso coração de misericórdia, conforme as Escrituras nos ensinam, conforme o próprio Cristo nos ordenou. Amai o próximo como a você mesmo. E aí a gente vai amar melhor. A gente vai começar a amar melhor as pessoas. Porque eu quero amar como eu gostaria de ser amado. Amém? Eu quero amar como eu gostaria de ser amado. Você vai doar uma roupa para um necessitado que está sem roupa. Que roupa você gosta de vestir? Que tipo de roupa você se sente bem? Então você dê a outra pessoa a roupa que você usaria. Tá entendendo? Você tem que sempre, antes de fazer o bem, você tem que sempre se pôr no lugar. Vai dar um presente, vai fazer alguma coisa, se coloque no lugar do outro. Isso é amar o outro como a si mesmo. Tá entendendo? Isso vale como regra para tudo. Para a igreja, para fora da igreja, para o cotidiano, no trabalho, na família. Vamos buscar de Jesus. Isso aqui é um mandamento. Vocês estão percebendo que isso é um mandamento? Volta o próximo versículo, por favor. Ame o Senhor, seu Deus. Pessoas apaixonadas por Deus. Pessoas apaixonadas por Jesus. Que a gente também possa viver isso, que você possa amar a Deus acima de tudo, sabe? Você possa falar, nossa, eu amo muito Deus, eu sou apaixonado por Jesus. Olha, a minha vida sem Jesus não sei o que seria, sabe? Deus é tudo para mim, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todo o seu esforço, se entregue sua vida diariamente ao Senhor. Diga para Ele, aliás, diga para Ele, né? Palavras de devoção, palavras de amor ao seu Deus, todos os dias. De manhã, ao orar, fale para Ele o quanto você o ama, fale para Ele o que Ele é na sua vida, diga para Ele o quanto você quer estar com Ele, sabe, declare o seu amor ao Senhor. E lembre-se que Ele te amou e te ama, porque Jesus, quando viu o pecador na condição miserável, Ele se fez homem e veio no nosso lugar. Morreu no nosso lugar para nos livrar da condenação, nos dando vida eterna. Paulo diz isso, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Então, que a gente possa ver que isso é um mandamento. Próximo versículo, João. Esse é o primeiro grande mandamento, é um mandamento. Próximo, olha só. E o segundo mandamento, semelhante ao primeiro. Ó, por que é semelhante ao primeiro? Por que é semelhante ao primeiro? Porque quem não ama o seu próximo, não ama a Deus. Quem não ama o seu próximo, não ama a Deus. E é fácil você ver quando uma pessoa ama a Deus. É como ela trata o seu próximo. Ah, eu sou evangélico, você pode ser bispo. Pode ser o que você quiser. Eu posso ser o que eu quiser. Eu posso levar o evangelho, pregar para vocês aqui, ó, como pastor da igreja. Eu posso ler para vocês textos, até em grego, se eu soubesse, né? E falar para vocês a hermenêutica, a profundidade desse texto, e vocês, uau, que conhecimento, mas tem uma forma de ver se eu amo a Deus. Eu não sou julgado por esse profundo conhecimento. A prova de que eu amo a Deus é que eu amo o meu próximo. Amém, meus irmãos? Isso não pode ser tirado do Evangelho. Não pode ser tirado do Evangelho, porque Deus é amor. E Ele nos chama a amar. Olha só,
Coloca para nós, João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Lhes dou um novo mandamento. Veja, mandamento. Jesus não está pedindo. A palavra mandamento é eu mando. Estou mandando, não estou pedindo. Existe uma diferença de pedir e de dar ordem. Certo? Se ele chega assim e fala assim, gente, faz um favor, vai. Quebra um galho para Jesus, vai. Ama um pouquinho. É um favorzinho, vai, ama um pouquinho essa pessoa. É um favor. Mas não é isso que ele está falando. Ele está falando, eu vos ordeno, é um mandamento, estou mandando. Quem manda pode, né? Aliás, quem pode manda. E quem tem juízo, obedece. Está entendendo? E não é o homem que está mandando. Quem está mandando é Jesus, o Filho de Deus. Ame, é o mandamento, ame. Ame o próximo como você ama a si mesmo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E vocês também amem uns aos outros. Coloca o capítulo 15, João, versículo 12. 15 e 12. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Mandamento. Lembre-se, mandamento. Mandamento é para ser cumprido. Amém? Ai, mas é difícil. Lógico que é difícil. É difícil um monte de coisa, irmãos. Tem um monte de coisa que é difícil. Mas isso é um mandamento. Por isso que eu falo, há uma diferença de você ser religioso. Eu estou lendo um livro com a Gisele. A gente está fazendo eu e a Gi agora nós colocamos em prática. A gente estava orando um num canto, outro no outro, em horários diferentes. E nós retomamos uma prática que nós fazíamos antes, devido aos horários diferentes. De um tempo para cá a gente parou, né? Mas como eu estou com licença médica por conta da coluna, estou conseguindo de manhã acordar num outro horário e tal. E nós estamos todos os dias orando juntos, eu e minha esposa. E ó, eu quero falar aos casais, viu? Orem juntos. Ô, irmão, é uma bênção. Se você é casado, casada, seu marido ou esposa é da igreja, se ele faz parte da fé cristã, orem juntos. Isso fortalece muito a vida espiritual. Orem um pelo outro, orem pelos seus projetos, orem pela igreja, orem pelas famílias, orem pelas adversidades, sobre as adversidades. Fale com Deus. A irmã Lourdes outro dia pregou aqui, Deus é o nosso amigo, Ele sabe o que a gente precisa. Converse com o seu amigo. Amém? Agora, quem está sozinho, ore sozinho, mas ore, ninguém fique sem orar. E ore, inclusive pedindo, Senhor, me ajuda a ser seu discípulo. Porque ser discípulo de Jesus não é fácil. Ser discípulo de Jesus é um caminho de renúncia, é um caminho de entrega, é um caminho, irmãos, de buscar uma santificação que não pode ser encontrada em nenhum contexto humano, naturalmente falando. Mas louvado seja Deus que nós temos, aleluia, o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos ajuda. Ele disse, Jesus falou, eu estou com vocês hoje, mas não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar da parte do povo, rogar o Pai, e o Pai vai enviar o Consolador, o outro Consolador, Paráclito, aquele que anda junto, aquele que está ao lado, para amparar, para te manter de pé, para te aconselhar. Ele é o conselheiro, ele é o que dirige, ele é o que ilumina, ele é o que te faz lembrar das palavras de Jesus e te dá força para praticar. Por isso você precisa orar, Senhor, me faz ser discípulo. Ou acorda de manhã, a primeira coisa do seu dia, faz a declaração ao grande amor da tua vida, que é Deus. Amarás o Senhor Deus sobre tudo. Primeira coisa, ore e diga, Senhor, obrigado que abriu o olho, em primeiro lugar. O Senhor está me dando a oportunidade de ter mais um dia. Segundo, Senhor, vou por as lutas, não sei o que me espera, mas o Senhor vai comigo, vai na minha frente. Já apresenta a sua casa, já apresenta os irmãos, já apresenta todo mundo. Senhor, cuida do teu povo, cuida dos teus filhos e vai orando, porque, sabe, Ele é tudo. E diga, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo.
e faça uma oração dizendo que eu possa amar mais hoje. Me ajuda a ser seu discípulo, que eu possa fazer uma boa ação hoje. Já viu aquele textinho? Mas aquele texto é de altruísmo, né? Mas, de certa forma, passa por um ensinamento de Jesus. Eu vi uma plaquinha outro dia, uma plaquinha no carro assim, já fez uma boa ação hoje? Ou seja, tem gente que sai de casa com uma meta. Eu preciso fazer uma boa ação hoje. Não posso voltar para casa sem fazer alguma coisa boa. E eu lembro que eu estava trabalhando lá no Céu, Pera, Marmelo, e lá no escritório da gente, quando a gente chegava, né, eu ligava o computador e tal. Então tem uma moça lá que ela fez um propósito. Todo dia ela começou a fazer umas cartinhas assim para todo mundo, irmãos. E escrever uma coisa assim, bonita, sabe? Para todo mundo. Ela deixava no computador de manhã. Quando a gente chegava, estava lá no computador. Que hoje o seu dia seja bom, que hoje você tenha um dia feliz. E às vezes uma palavra assim de capacitação, de tal. Às vezes eu deixava sachê que fala, né? Sachê de chazinho, tome um chá com um negocinho. Para todo mundo, irmãos. A gente chegava lá, estava lá. Eu falei, poxa, que cuidado, né? A pessoa está zelando. A minha esposa, irmãos, ela trouxe na escola, posso falar, né, Gil? Vou expor você. A minha esposa, ela é coordenadora no trabalho dela, né? E ela chegou lá e ela falou assim, vou implantar aqui, vou adocicar. Então a minha esposa, ela, todo dia, ela tem uma taça que ela carrega com bombons. E nunca ninguém tinha feito isso. Essa ação de falar assim, ó, quando você passar por aqui, como um docinho. Os funcionários todos passam por lá e pegam um docinho, né, gente? Olha, deixa eu falar, eu me emociono, tá? Desculpa, eu me emociono, porque a minha esposa, ela é uma super profissional, irmãos, e uma pessoa muito boa, muito generosa. Eu vejo Jesus na Gi. Quando termina um ano, ela ganhou tanto presente, mas tanto presente, irmãos, tanto presente dos funcionários, dizendo assim, você é mais do que uma pedagoga, né? Pedagoga, né? Você é um ser humano extraordinário, você é uma pessoa excelente, obrigado, pelo amor de Deus, nunca saia daqui e tal, sabe? Trouxe leveza para o ambiente. E nada melhor do que alguém que leva leveza para um ambiente. Sabe, a vida já é dura demais. A gente já tem luta demais, a gente já tem problemas demais, mas quando você encontra alguém cheio do Espírito Santo, você começa a sentir leveza, porque essa pessoa vem para ajudar você. Às vezes não com muita coisa, mas com um abraço, com alguém dizendo, eu estou com você, viu? Conta comigo. Olha, toma isso aqui, ó. Você está tratando os outros como você gostaria de ser tratado. E eu quero te dizer, continue amando, mesmo quem não merece, mesmo quem você acha que é difícil, continue amando, porque há em você o caráter de Cristo, e o caráter de Cristo não pode ser mudado, porque se tornou a nossa essência, se tornou o que nós somos. As trevas não podem entrar na gente, porque agora a gente é cheio de luz. Entendeu? Trevas não entram na gente, as trevas elas vão encontrando lugares, mas quando chega no teu coração, quando chega na tua alma, ela não pode entrar, ela não pode fazer nada, porque aí já tem a habitação do Senhor. O brilho de Cristo já está aí. Veja bem, não se torne trevas porque são trevas. Não se torne trevas porque você vive no meio de gente cheia de trevas. Mas que a luz que há em você, em nome de Jesus, continue brilhando, talvez, até um dia essas trevas dos outros serem dissipadas. Amém? Às vezes a gente tem muita doutrina e pouco amor. Às vezes a gente tem muito ensino teológico e pouco perdão. Às vezes a gente tem muita exegese, hermenêutica bíblica e pouca ação em favor do próximo. E que a gente possa socorrer os necessitados, nas suas angústias, nas suas necessidades. Não porque a gente é bonzinho, mas porque temos um Senhor que disse, ame, e isso é um mandamento. Esse é o mandamento. Jesus sentiu compaixão, né? Aliás, eu quero falar que o João, o apóstolo, na sua primeira epístola, ele vai falar, olha, não fica falando que ama e não mostra amor. Que negócio é esse? Eu amo, eu te amo, eu te amo. Como que é? Eu te amo,
Eu te amo. Tem uma música assim, tem? Eu te amo, né? Essa é uma secular. É uma música assim, eu te amo, eu te amo. É que eu sou ruim de cantar, meu Lourdes. Aí os irmãos nem entendem que eu tô cantando. Eu não sei como, eu só sei essa parte, porque o resto da música eu não sei. Não sei mal é malzinho, mas imagina as músicas do mundo, né? Aí é o que acontece. Tem gente que tem um discurso do amor, mas na prática você não vê. E o discipulado, veja, o discipulado não é uma ideia, é uma coisa de ideias. Discipulado é uma coisa de prática. Ideia é filosofia, irmãos. Cristianismo é prática. E o apóstolo João, ele fala isso. Ele fala para a igreja, tô vendo vocês falarem de amor o tempo inteiro, mas não tô vendo ninguém agir de forma que mostre esse amor. Tô vendo ninguém socorrer ninguém, tô vendo ninguém estender a mão para ninguém, tô vendo ninguém perdoar ninguém, tô vendo ninguém ajudar ninguém, tô vendo ninguém se entregar por ninguém, tô vendo só falar. Aí João escreve a carta, vamos parar com esse negócio de ficar falando de amor e não viver o amor, pô. 1 João, quer ver? Primeira epístola, João. Capítulo 3, por favor, versículos 18. Fininhos, olha isso. Não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato significa de fazer alguma coisa, e de verdade. Então, irmãos, olha, presta atenção. Quando é que eu vejo que eu me tornei, ou estou me tornando, um verdadeiro discípulo de Jesus? Quando aquilo que eu entendo na teoria se torna prática na minha vida. Aí eu virei discípulo. Enquanto for só teoria, e da boca para fora, é só religião. É só religião. A gente consegue explicar porque porque Jesus veio ao mundo, porque Deus amou o mundo, sem Jesus você vai para o inferno, e é verdade, né? Sem Cristo não há salvação, não há vida eterna. É uma verdade do Evangelho, só Jesus salva. A gente fala isso para as pessoas, a gente fala, olha, você precisa se arrepender dos seus pecados, Deus condena a mentira, a vaidade. A gente tem uma cartilha que a gente prega. Mas, irmãos, tornar-se discípulo é viver essas verdades. Viver essas verdades. E uma das orações que eu preciso fazer, e todos nós precisamos fazer, é todo dia, Senhor, me ajuda a viver o discipulado verdadeiramente. Amém? Senão eu sou só um religioso. Eu preciso viver aquilo que eu acredito. Eu preciso praticar aquilo que eu ouço na pregação e aquilo que às vezes eu mesmo prego. Porque a gente é pregador, sabia? Todo dia a gente fala às vezes, todo dia às vezes é boa, né? Bom, às vezes, ou todo dia, ou quando pode, vira e mexe, eu sei que vocês estão falando de Jesus para alguém. Sempre pinta uma oportunidade, alguém fala, não, tal, Jesus, sabe? Ah, não, eu sigo Jesus lá na igreja, é mó bom. Aí você já fala, Deus fez isso por mim. Você já está evangelizando. Mas a verdade é que as pessoas vão olhar a gente, né? Vão olhar nossa forma de ser, agir, a nossa conduta. E isso é que eles vão olhar. Isso vai pesar muito na avaliação que eles têm sobre nós e sobre o nosso Deus. Amém? Então que Deus nos ajude a darmos testemunhos de verdadeira fé, para que as pessoas sejam impactadas pelas nossas vidas. Não só por palavras, mas por ações de bondade, de amor, misericórdia e justiça. Amém? Jesus, ele curou muitas vezes por compaixão. Né? A gente vai ver isso, Mateus, versículo 9, João, por favor. Mateus 9, versículos 35 e 36. Olha só. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. E ao ver as multidões, Jesus o quê? Ele se compadeceu delas. Ou seja, em algumas versões, ele teve compaixão delas. Porque estavam aflitas, e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhou para o povo sofrendo, o sofrimento das pessoas, e viu que elas não estavam sendo cuidadas por ninguém, como se fosse uma ovelha sem nenhum pastor para cuidar delas. Olhou as pessoas, e não tem aí fora um monte de ovelha sem pastor por aí? Tem. E de repente um de vocês pode ser o pastor dessas pessoas. Entende o que eu quero dizer? Não é pastor litúrgico, tipo vocação, assim, pastoral,
né? Não é isso que eu estou falando, porque isso é um chamado. Ser pastor é um chamado. Assim como ser músico é um chamado, ser diácono é um chamado, ser evangelista é um chamado, são vocações diferentes, são dons diferentes. Nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é pastor, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo é músico, nem todo mundo tem o dom para cantar, né? Nem todo mundo tem o dom para fazer o diaconato, isso é vocação. Mas, quando eu falo de pastor, é no sentido mais expansivo da palavra, de que as pessoas precisam ser cuidadas. E Deus tem capacitado cada um de vocês a cuidar de gente. Porque a igreja, ela, por mais que tenha um pastor, ela tem a visão pastoral. Nossa igreja precisa ter a visão do cuidado. Tem um monte de gente que precisa ser cuidado e que estão como ovelhas sem pastor. E às vezes está lá longe, no lugar que você está. Eu não posso ir. Mas os irmãos estão lá dando conta. Levando uma palavrinha, dizendo, estou orando por você, mandando uma mensagem no zap, como é que você está? Lembrei de você hoje. Manda um versículo. Isso você não sabe, mas pode estar trazendo algum resultado na vida daquela pessoa, porque você foi chamado para cuidar. Amém? E é isso. Jesus olhou, teve compaixão, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas. Quantas pessoas estão aflitas, irmãos? Quantas pessoas estão exaustas? Correria, trabalho, dívida, enfermidade, um monte de coisa, aflitas. E você pode falar para elas, eu vou orar por você, eu estou orando por você. E mais do que isso, se precisar de algo, estou aqui dentro da minha possibilidade, eu vou te ajudar. Amém, meus irmãos? Bom, 1 João, nós vamos ver, 1 João não, vamos ver outro versículo aqui. 1 Coríntios, João, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 25 e 26. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado. Tá vendo? Cuidado. Os membros, não é só o pastor. Os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira, olha isso, de maneira que se um membro sofre, falando da igreja, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros também, o quê? Se alegram com ele. E que a gente possa ter esse espírito aqui, irmãos. Espírito de solidariedade, de amor. Porque quando você sofrer, eu quero sentir o teu sofrimento. E eu quero sofrer contigo. Porque eu quero amar você como Deus me ama. Amém? Amai-vos uns aos outros como eu os amo, diz o Senhor. E que nós possamos ter aqui esse cuidado mútuo. E quando alguém aqui precisar de algo, irmãos, pelo amor de Deus, não fique sofrendo sozinho. A igreja pode sentir a tua dor se você não ser ajudado. Por exemplo, de repente tem alguém aqui que é sempre uma bênção, está sempre falando, sempre cumprimentando. Isso contagia, é gostoso, né? Irmãos que abraçam, irmãos que são legais, são amorosos. De repente ele está vivendo um problema, ele para de ser amoroso, ele para de brincar, ele já fica cabisbaixo. A gente sente. E a gente fica perguntando, o que está acontecendo, irmão? O irmão fala, não, irmão, está tudo bem. Você sabe que não está tudo bem. E a gente sente, porque ele está sofrendo e a gente está sentindo. Então o que a gente mais quer é que essa pessoa seja cuidada, sarada, restaurada e logo, logo abençoada para que ela volte a sorrir e a gente venha sorrir com ela. Porque enquanto ela chorar, a gente vai chorar com ela. Amém, meus irmãos? Essa tem que ser a visão da igreja. O apóstolo Paulo, eu vou encerrar. Vocês já ouviram essa história de eu vou encerrar? Mas hoje é sério, eu vou encerrar. 1 Coríntios capítulo 13. João, coloca pra gente, por favor. Eu ia ler, eu tinha mais um monte de texto para ler aqui, irmãos, mas eu vou parar. Eu acho que esse aqui é o suficiente para a nossa reflexão. O apóstolo Paulo, ele vai falar disso. Porque em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala de uma igreja cheia de ministérios e dons. Ele fala, no meio de vocês tem pastores, né? Tem apóstolos, no meio de vocês tem gente que prega, tem gente que tem profecia, tem gente que fala em línguas, né? Tem tudo no meio de vocês aí, gente que cura, dom de curar. E aí você pode falar, uau, dom de curar é ótimo, hein? O dom de palavra é ótimo, o dom de profecia é ótimo. Mas é mesmo, Paulo fala que são dons excelentes. São dons que precisam na igreja. Que Deus dê dons aqui aos irmãos.
Quando orar, inclusive, peça um dom, ou um dom a mais. Eu tenho um, me dá mais um. Porque 1 mais 1 é 2. Amém? Agora, o Paulo vai terminar o capítulo 12 dizendo, olha, vocês têm um monte de dom aí. Ele vai falar dos dons. Ele falou, mas agora eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente. Mais excelente. E aí ele entra no capítulo 13 que diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Ainda que eu fale todo tipo de língua que você imagine. Mas se eu não tiver amor, olha isso, eu serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ou seja, as pessoas não vão entender significado nenhum na vida de Paulo, nos dons de Paulo, ou de qualquer pessoa. Ele vai dizer, ainda que eu tenha o dom de profetizar. Nossa, que poder, hein? Que poder, hein, irmãos? Ainda que eu tenha o dom de profetizar, profetizo na tua vida, na sua também. Ô, pastor, eu gosto de comer Snickers. Snickers, aquele chocolatinho. Eu profetizo muito Snickers na sua vida. Senhor, glória, amo Snickers. Profecia fajuta essa. Que absurdo. Profecia mentirosa essa. Mas assim, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, olha, que eu conheça todos, meu Deus, não é alguns, é todos os mistérios da ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé, meu Deus, não é um pouquinho de fé não, ainda que eu tenha uma fé, mas uma fé, a ponto de transportar os montes, falar assim, ô pico do Jaraguá, sai de Jaraguá e vem aqui para Caieiras, que a gente quer pico aqui. E aí o pico sai lá do Jaraguá e aparece aqui do lado da IBF, para a gente acabar o culto e dar uma voltinha no pico. Ainda que eu tivesse uma fé de transportar os montes. Que fé é essa, hein? Oxa, já ia orar para Deus trocar o presidente. Move, Senhor, move essa montanha. Daí Deus põe um outro lá e é ruim também. Fala, agora desmove, Senhor, desmove. Ó, ainda que eu tenha tudo isso, e se eu não tiver amor, olha isso, se eu não tiver amor, irmão, presta atenção, o que é que você queria ver nessa igreja? Pastor, igreja boa para mim é que paralítico anda, é mesmo, eu quero ver aqui paralíticos andando. Pastor, igreja boa para mim é igreja onde todo mundo é curado, amém, eu quero ver cura aqui porque Jesus cura, amém, meus irmãos? Nós queremos, precisamos, Deus que tenha compaixão de nós. Ele cura por compaixão, que nós sejamos alcançados sim com essa graça. Deus visite a minha coluna, Deus visite o seu corpo, nossa vida. Aí, sabe, irmãos, mas olha só, igreja boa é isso, igreja boa é que tem profecia, igreja boa é que tem revelação. Pode ser, mas aqui na teologia de Paulo, ele vai dizer ainda que a gente tenha tudo isso. Se a gente for uma igreja sem amor, nada seremos. Nada seremos. Eu quero te dizer que você possa encontrar na IBF uma igreja, talvez não porque você encontrou aqui todos os dons. Não porque talvez o pastor aqui tenha essa fé que move montanha, ou eu conheço, nossa, todas as ciências que você imaginar. Ou algum dos irmãos aqui. Mas que nessa igreja nós sejamos felizes e alegres, porque nós encontramos um lugar onde o amor existe. E assim seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo tenha falado no teu coração, abalado você por dentro, dizendo, eu te chamei para ser discípulo e não religioso. Amém? Pratica essa fé, pratica essa boa obra, pratica esse amor. Tiago vai falar isso no capítulo 2. Tiago, em sua carta, ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Que a gente venha praticar, para não termos uma fé morta. E que as obras nossas mostrem o amor que nós temos. Por Deus e pelo próximo. Amém? Que a gente ajude pessoas com necessidade, que a gente não veja a hora para orar por alguém, para socorrer alguém. E eu fico feliz, porque eu tenho visto em muitos irmãos aqui essa característica. Gente que não mede horário, gente que não mede percurso, gente que não mede nada, e vem, se sacrifica, se entrega, ajuda, apoia. E eu quero dizer, é a marca de alguém que realmente está entendendo o Evangelho. E eu peço que isso seja, sabe, cada vez mais abundante no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler para vocês aqui esse texto desse livro, só para falar de registros históricos. Coisa rápida. Página, vou na página. Isso aqui é um livro
chamado História Global do Cristianismo. Tem outros também, né? Mas esse aqui eu gostei muito da maneira como ele trabalhou esses pontos. Esse aqui é do doutor em teologia, Pablo Deirós. Tá? Recomendo esse livro, viu, irmãos? Aqui ele vai dizer o seguinte, ó. Eu vou ler um trecho só para vocês, vou ler e encerrar. Ajuda aos necessitados. Os primeiros cristãos davam uma importância primordial à assistência aos pobres, das viúvas e dos órfãos. Deve-se ter em conta que a grande maioria dos crentes, olha isso, a grande maioria dos crentes era constituída de escravos ou libertos muito pobres. O Novo Testamento reflete tal característica da condição social e econômica das primeiras comunidades cristãs. O que ele está falando é que a maioria dos membros da igreja, a maioria, tinha os ricos, alguns, mas a maioria era pobre ou ex-escravo. Olha só. E é verdade, porque em Tiago, na carta de Tiago, ele vai falar isso, ele vai falar assim, não são os ricos que zombam da sua fé? E não são vocês, a maioria, pobres, que abraçaram o evangelho? Está aí na epístola de Tiago, irmãos, isso. Aí ele vai dizer assim, o Justino Mártir foi um pensador da época, ele vai dizer o seguinte, ó, depois desses atos, que são batismo e eucaristia, depois de tomar ceia, recordemos-nos continuamente destas coisas. Os ricos entre nós ajudam os que têm necessidade. E sempre nos mantemos juntos. E os poderosos e todos que quiserem dão o que cada um lhe parecer adequado, e o que se coleta é depositado com o dirigente, ou seja, o que dirigia a congregação, enfim. Aquele que socorre os órfãos, as viúvas, e aqueles que, por causa de enfermidade ou qualquer coisa, estão em necessidade. E aqueles que estão presos, e os estrangeiros, que estão de viagem entre nós, em uma palavra, ele cuida de todos os que estão em necessidade. Isso aqui é uma carta escrita no século II, pelo apologeta, né? Ele escreveu a sua primeira apologia. A obra é a Primeira Apologia de Justino, que era um filósofo que se converteu e depois foi sacrificado, ou seja, ele foi executado, foi martirizado, ou melhor, porque era cristão. Tá? Por isso que pegou o nome Justino Mártir. Então aqui ele fala disso. Agora o Deirós ele segue dizendo, os primeiros cristãos eram bem conhecidos por sua solidariedade e pela eficácia do seu amor. Posto em prática, o amor posto em prática. Os pais apostólicos e os apologistas utilizaram essa realidade como um dos argumentos fundamentais em sua defesa de autenticidade da fé cristã. Tertuliano foi um dos que mais apelou para essa argumentação no final do século II, apresentando a maneira prática com que em Cartago a igreja atendia às necessidades reais das pessoas como uma questão prioritária do cumprimento da missão. E para finalizar, ele vai citar o livro, né, a obra de Eusébio de Cesareia, que é a história da igreja, história eclesiástica, do século IV. Ele vai citar o seguinte, segundo Eusébio de Cesareia, em sua história eclesiástica, no ano 250, as igrejas que estavam em Roma, as igrejas que estavam na região de Roma, sustentavam seu bispo, sustentavam 46 presbíteros, 7 diáconos, leitores e porteiros, além de mais de 1.500 viúvas e pessoas em miséria. Todos eles nutridos pela graça e pelo cuidado do amoroso mestre. Um século mais tarde, o imperador disse, os cristãos alimentam não só os seus próprios pobres, como também os nossos pobres, eles que eram pagãos. Enquanto nenhum necessitado precisa buscar ajuda nos templos pagãos. Irmãos, isso aqui é forte, hein? Isso aqui é um relato histórico. Isso aqui, quem falou isso aqui foi o imperador Juliano de Roma. Numa das suas cartas, ele escreveu, porque o pessoal estava questionando os cristãos. Eles estavam questionando, os cristãos, e aí ele escreveu essa carta dizendo, ele era pagão.
Mas daí ele escreveu essa carta dizendo, olha, é o seguinte, os cristãos estão alimentando os pobres que são da fé deles, e estão alimentando os pobres do império, de Roma toda. A ponto de que você não vê nenhum miserável pobre pedindo ajuda nos templos pagãos. Porque os cristãos estão dando conta de cuidar deles. Irmãos, isso aqui foi um impacto, onde muitas pessoas começaram a entender que o evangelho muda e transforma o homem. Amém? Isso aqui é história, isso aqui não é Bíblia, nada, isso aqui são registros históricos, inclusive de um imperador. Isso mostra que a nossa igreja, e a igreja ainda hoje, pode fazer a diferença na vida de alguém. Não pela dureza, às vezes, do dogma, mas pelo amor maravilhoso de Jesus, que cuida das feridas das pessoas. Amém? E eu encerro, tem a oração aí, João, do São Francisco? O São Francisco de Assis, irmãos, é lógico, eu estou falando de um personagem que foi católico, né? Mas um católico diferenciado. Né? Lá no século XII, século XII ou XIII, uma coisa assim. E fala muito dessa coisa do que nós devemos ser, irmãos. Eu acho que reflete bem o que nós estamos falando aqui hoje. É uma música, né? Não sei cantar. Fica feio, mas é mais ou menos assim. Eu vou tentar. Ele canta mais ou menos assim, ó. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Acho que é mais ou menos isso, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Olha isso. Compreender mais do que ser compreendido. Amar mais do que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém? É entregando sua vida que você vive a vida eterna. Vamos orar sobre essa palavra? Eu espero que nessa simplicidade de como a palavra foi levada, eu espero que ela possa ter falado muito ao teu coração, que você tenha esse desejo de ser cada vez mais um instrumento de Deus. Amém?